Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no capítulo de número 18 de Atos, né? E o título da mensagem é Paulo em Corinto e em Éfeso, volta para Jerusalém. Que diz o seguinte, Atos, capítulo de número 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios, disse Paulo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há. Vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, Galho, nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus e rogando-lhe eles que ficassem mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a
E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província de Galácia, da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Porque com grande veemência, publicamente, os judeus, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Uma coisa me chamou a atenção aqui, irmão, nessa mensagem, né? Vocês vejam aqui que Paulo, né? Paulo raspou a cabeça, né? Eu nunca tinha visto nenhum irmão falar antes nas suas pregações, né? Que Paulo uma vez tinha raspado a cabeça porque tinha feito um voto, né? Um voto com Deus, né? E eu cresci desde criança, né? Numa família católica, e naquele tempo a gente não falava voto, falava promessa, né? E eu aprendi com o passar do tempo, depois que eu me converti, né? Que verdadeiramente quem tem promessa é Deus. Deus é quem tem promessa para com o homem, né? E o homem, para com Deus, ele faz voto, né? O homem faz voto com Deus. E Deus é quem tem promessa para o homem, né? Então aí um entendimento equivocado, mas não vem ao caso, né? Mas Paulo, né? Um dos maiores varões relatado pela Bíblia, né? Daqueles que ajudou a escrever a Bíblia, né? Paulo, já falei, Paulo... o Novo Testamento contém 27 livros, né? Dos 27, 13 foi Paulo que escreveu, né? E aí aqui está essa confirmação de que Paulo, né? Chegando nesta cidade por onde eles foram, saindo daquela cidade onde expulsaram Paulo de lá, né? Que Paulo disse para eles que lavava as suas mãos e sacudiu as suas roupas, que sobre eles seria o sangue deles, né? Porque não o aceitaram, não o quiseram naquela cidade e expulsaram de lá. E Paulo fez um voto com Deus. A Bíblia não fala qual é o voto que ele fez, mas para quem tem o Espírito de Deus, né? Esse entendimento não é difícil de ser alcançado, né? Pelo Espírito Santo do Senhor, a gente alcança qual foi o voto que Paulo fez, né? De raspar a cabeça, né? E então Paulo raspou a cabeça. E já foi chegando naquela cidade por onde chegou e já foi logo procurando uma igreja para novamente já entrar para os embates que ele sempre fazia, né? Defendendo o Evangelho de Cristo. Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Áquila e Priscila ajuntou com Paulo e Silas e Timóteo,
né? Ali, com esses judeus que estavam ali nesta cidade, né? Ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga, e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Ali chegou Paulo, Silas e Timóteo junto a Paulo, que já estava com ele Áquila e Priscila, e ali juntou, né? E a igreja de Cristo cresceu naquele momento ali, reunindo ali esses irmãos que estavam sempre juntos, né? Morando e trabalhando, fazendo as mesmas coisas no mesmo lugar, né? E Paulo foi impulsionado, né, pelo Espírito do Senhor ali, né? Mas resistindo, né? E Timóteo desceu da Macedônia, e foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Né? Ou seja, não os aceitaram, não os quiseram, não os receberam. E Paulo fez o que manda a santa palavra de Deus, né? O que Jesus recomendou. Né? Quando chegar numa cidade ou numa casa, não os recebendo e os expulsando, né? Saia, vai para outra cidade, né? E saindo dali, sacudir as suas vestes e o pó das sandálias, para que sirva de testemunha contra eles. E assim Paulo o fez, saindo dali do meio desse pessoal, né? E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Ou seja, Tito servia a Deus, varão valoroso, e a casa dele era junto da igreja, né? Não sei se emendada ou se separada, mas o nosso entendimento fala que através da palavra, né, nos revela que a casa de Tito era no mesmo terreno da igreja, né? E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, né? Aquele varão valoroso, né, que tem um terreno e constrói uma igreja no seu terreno, e ali fica com a sua família servindo a Deus, né? Assim, essa palavra nos ensina aqui que Tito era exatamente isso, né? Tito o justo. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados, né? E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos já partir para as referências, irmãos. Aqui em Atos, capítulo 18, versículo número 3, está escrito, né? Do mesmo ofício, né? Do mesmo ofício. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, né? Paulo exercia uma profissão, além de pregar o evangelho. Ele fabricava tendas e ganhava a vida assim, enquanto viajava ou ficava hospedado com alguém. Atos, capítulo número 20, versículos 34. 1 Tessalonicenses, Atos, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Fica claro, pelo exemplo de Paulo, que os pastores que precisam trabalhar para ajudar no sustento de si mesmo e de sua família não têm o seu ministério inferior aos dos outros. A vocação ministerial
que incluir uma outra secular, uma profissão, tem precedente bíblico e até mesmo apostólico. Ou seja, o pastor, né, o bom pastor, o verdadeiro bom pastor é Jesus. Mas o pastor que segue o exemplo de Cristo, ele não tem que requerer da igreja, do seu ministério, que o seu ministério banque ele com salário para sustentar ele e a sua família. Se o ministério tiver recurso suficiente, ministério maior, com bastante, igreja com bastante membros, a sua congregação, né? Que ele for necessário gastar a maior parte do tempo para poder cuidar das almas e o ministério puder bancar, ótimo, amém por isso, para que ele possa dedicar ainda mais o seu tempo em favor das almas, correr atrás das almas todos os dias, o dia inteiro, né? Mas se for igreja pequena, né? Como uma congregação pequena, ainda que o ministério seja grande, mas a congregação seja pequena, é salutar que ele trabalhe, que o pastor tenha um emprego e possa trabalhar o dia todo, seja empregado, registrado, inclusive de carteira assinada, né? Isso enaltece ainda mais o pastor, porque ele está fazendo um trabalho voluntário para a obra de Deus, né? E aqui Paulo deu esse exemplo, né? Paulo, todo lugar que ele chegava, ele trabalhava. Ele tinha por profissão fazer tendas, construção. Paulo fazia casas, né? Eu não sei se só carpintarias ou se ele fazia a alvenaria completa, mas tinha por profissão fazer tendas, né? Ou se ele só armava e cobria com lona, não sei como é que era, a Bíblia não relata, né? Mas a palavra tenda a gente entende assim, né? Que você faz a armação completa da casa e estende sobre ela lonas, encerados, né? Ali sobre aquela casa, né? Ou mesmo casa pré-fabricada, que é exclusivamente, que é 100% de madeira, né? E Paulo tinha assim. Então, não é vergonha nenhum pastor que tenha a sua congregação e que tenha o seu trabalho, sua profissão, seu emprego. Pelo contrário, né? Se a congregação é pequena, né? E não ocupa dele o tempo todo, né? Ainda que seja meio período, trabalhe para que tem, para ajudar aqueles que necessitam, e não seja pesado para os irmãos, para a congregação, para o ministério, como diz a Santa Palavra de Deus. Também não tem problema se o ministério é grande, se o ministério tem recurso e o pastor tenha trabalho o dia todo para trabalhar na obra de Deus, né? Não tenha tempo para trabalhar fora, né? E o ministério banque o salário daquele pastor. Também é de Deus, também isto é de Deus, né? Mas Paulo deu aqui esse exemplo extraordinário a todos nós, né? Atos, capítulo 18, versículo 9, né? Só aproveitando aqui o segmento dessa mensagem, né? Das referências, né? E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ou seja, na cidade de Corinto, né? Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, o homem de Deus, né? Satanás usam as pessoas de um modo geral, de maneira generalizada, aqueles que lhe podem, né? Para poder fazer o servo de Deus calar a boca. O servo e serva de Deus, ele usa de toda a estultícia, né? De toda a arma que ele pode para fazer o homem de Deus calar a boca, né? E o homem, por ser carne e osso, né? O homem é sangue e carne, né? Ele às vezes fraqueja, né? Não tem nem um grande servo de Deus que não tenha fraquejado um dia, ou por um momento, temendo, né?
Todos os grandes fraquejaram um dia temendo um determinado momento, uma determinada situação em algum lugar. Né? Aconteceu com Pedro andando por cima do mar. Aconteceu com Elias fugindo de Jezabel, após ter enfrentado 850 profetas de Baal. Né? De Baal era 300, 400, e 450 de Azer. Né? Após Deus ter mostrado para ele o tamanho do Deus que ele tinha, ele fraquejou fugindo de Jezabel. Né? Paulo aqui com certeza estava temeroso porque as ameaças eram muito grandes. Ele tinha sofrido muito já, apedrejamento, prisões, foi morto, apedrejado, arrastado para fora, preso, chicoteado, né? Então acaba ficando temeroso de alguma forma, né? Vai e volta, né? E aconteceu com Paulo, e Deus falou para ele, né? Né? Porque, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Né? Josué também temeu. Quando Josué assumiu o cargo no lugar de Moisés, após Moisés ter sido morto, Josué temeu o peso daquela mundaréu de gente. Era uma multidão de pessoas do povo de Israel. Né? E Deus animou ele. Josué estava meio moroso, meio quieto, meio parado, e Deus sacudiu ele. Né? Deus sacudiu ele. Vai lá em 1 Josué e lê do versículo 1 até o versículo 9 para vocês verem o que Deus falou para ele, sacudindo ele. Tipo assim, levanta e anda, homem. Levanta e anda, vai que eu sou contigo. Né? Deus falou isso e falou mais coisa nesse sentido. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada dessas coisas incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Atos capítulo 18, versículo 10 a seguir. Porque eu sou contigo, Deus falou para Paulo. Essas palavras de Cristo dirigidas a Paulo não se referem à sua presença geral em todos os lugares, isto é, sua onipresença. Confira em Salmos 139, Jeremias capítulo 23 e 24, Amós capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 17, versículo 26 ao 28. Pelo contrário, referem-se à sua presença específica entre os seus servos. Tal presença de Cristo significa que ele pessoalmente está ali para nos comunicar sua vontade. Amor e comunhão. Ele está presente entre nós para agir em todas as situações da nossa vida, para abençoar, ajudar, proteger e guiar. Primeiro, podemos aprender mais desta verdade de Cristo conosco.
examinando os trechos do Antigo Testamento, em que Deus declarou que estava pessoalmente com seus fiéis quando Moisés temeu voltar ao Egito. Deus lhe disse: eu serei contigo. E Êxodo capítulo 3, versículo 12. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, depois da morte de Moisés, Deus prometeu: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué, capítulo 1, versículo 5. E Deus encorajou Israel com estas palavras: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não temas, porque estou contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2 ao 5. Segundo, no Novo Testamento, Mateus declara que o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi tornar em realidade concreta a presença de Deus entre seu povo. Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. De novo, no fim do seu evangelho, Mateus registra a promessa que Jesus legou aos seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Marcos termina seu evangelho com as palavras: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Aleluia, Pai. Irmãos, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Deus de Israel, o eu sou, o meu Deus, Ele é este Deus, onipotente, onipresente, onisciente e imutável. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. É este Deus. É aquele que diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus dos santos profetas que foram antes de nós. Eu sou e comigo não há outro. O Deus de Israel, o meu Deus. É este Deus que é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Não tem nada que este Deus não possa. Ele pode todas as coisas. Eu mato e torno a viver. Eu firo e eu saro. E comigo não há outro. Eu mato e torno a viver. Eu firo e eu saro. E comigo não há outro Deus. A minha glória eu não darei a outro. É este Deus. Onipresente, porque Ele está em todo tempo, em todo momento e em todo lugar. Onisciente, porque Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Não tem nada que Ele não saiba. Se passar pela nossa cabeça um pensamento de relâmpago, rápido, Deus já pegou o nosso pensamento. Já está lá o nosso pensamento registrado. Nosso pensamento, seja bom ou ruim, bons pensamentos ou maus pensamentos, seja lá o que for, Ele sabe todas as coisas. E por último, imutável. Por que Deus é imutável? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa conversa de que temos que atualizar a palavra de Deus, que todos os pastores modernos utilizam. Não, irmãos, tem que atualizar,
por causa do povo de hoje. Estamos vivendo uma outra época, outros tempos. Isso é conversa de Satanás. É enganação do diabo. É ele enganando, colocando no coração dos pastores que falam essas coisas. Todo e qualquer homem e mulher de Deus que defendem essa tese está sendo usado, sendo enganado pelo diabo e não está percebendo que é o diabo enganando eles. A palavra de Deus é a mesma que foi criada pelo Senhor Jesus, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, usando todo homem que escreveu a Bíblia Sagrada para escrever todos os acontecimentos da forma que foi feito, né? Aquele que não viveu a época, que não conheceu, foi lembrado, foi ensinado e feito lembrar pelo Espírito Santo do Senhor, o Paráclito Divino, aquele Consolador que o Senhor Jesus disse, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Consolador. Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado e vos ensinará todas as coisas, né? Então a Bíblia, irmãos, não pode mudar. Essa conversa de atualizar, isso é enganação de Satanás. Não podemos, não devemos jamais entrar nessa. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela é mais atual do jeito que ela está, do que ela foi escrita. Assim ela é. Não tem esse negócio de atualizar, não. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?